Salve, salve família, que é Claudinho Andrade, DDI Podcast, que honra mais uma vez aqui estar entrando no seu lar. Todas as terças, quartas e quintas-feiras, às 20 horas, nós temos um encontro marcado, né? Parece que foi ontem o primeiro episódio e hoje nós já passamos aí dos 140 episódios, né? Que coisa boa! O frio da barriga ainda é o mesmo. Ainda que tenhamos um grau de expertise aí, né, tal, mais ou menos, sabe um pouquinho, mas o frio na barriga, ele sempre bate, né? E cada convidado que vem aqui transmite a sua experiência, a sua história de vida e impacta tantas outras, né? O intuito do DDI Podcast é isso, né? Ser vida em outras vidas. E o meu muito obrigado a você que já veio aqui como convidado. Você que ainda há de vir, o meu muito obrigado antecipadamente. Então já se inscreve, compartilha, comenta para que mais vidas possam ser impactadas. Já passamos aí dos 108 mil seguidores. E isso é muito bom. E eu devo primeiramente a Deus e em especial a você também. Esse convidado de hoje, ele é mais do que especial. E em aqui alguns episódios, eu tenho certeza que você que nos acompanha, né, você que nos segue, já ouviu mais ou menos eu falar sobre esse camarada, né, sobre o estúdio desse camarada, né? E foi lá onde tudo começou, o DDI Podcast. Foi. A gente fazia lives, né? E daí então surgiu o intuito de ir para um lugar, né, fazer a gravação de um possível podcast. E o que é isso, podcast? Como é que funciona, né? E aí, quando a gente chegou nesse ambiente, a gente começou a dar ali os primeiros passos. E tudo, graças a Deus, contribuiu para hoje nós estarmos aqui, né, no nosso estúdio. Mas eu vou deixar ele se apresentar e eu estou aqui com ele, grande senhor Erlan. Boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite, né? Interessante. Cara, muito obrigado mesmo. Fico feliz em poder estar aqui, em poder ter essa oportunidade de conhecer o estúdio do DDI, que, por sinal, tá de parabéns. Um excelente estúdio, meu irmão. Que estúdio é esse? Cara, é coisa de outro mundo aqui. Tá de parabéns aí a turma. E é isso aí, meu irmão. Coisa boa. Eu fico... Como é que eu posso dizer? É um fruto do KiCast. Não, é um fruto do KiCast, né? É um fruto do KiCast. Mas antes de a gente iniciar o nosso bate-papo, vou me apresentar. Sou Erlan, sou o CEO do KiCast, sócio da Especialismo Medicar. Mas antes de tudo isso, eu sou um servo de Deus, sou um cristão, sou um financiador do reino dele, sou pai, sou esposo e sou filho também. E como eu te falei, fico feliz em ver esse fruto do KiCast. Coisa boa, coisa boa. Fiz uma raiva. Fiz uma raiva. Eu converso. Fiz. Mas aí da experiência, né? Um pouquinho, né? Um pouquinho. Eu lembro que eu ligava aí, quando eu ligava, eu vou dizer o que é que eu acho que o Erlan pensava. Eu ligava aí, quando chamava, eu acho que no outro lado ela dizia, bicho, esse cara de novo. Pior que não, cara. Pior que não. Porque toda reclamação, eu costumo dizer o seguinte, toda reclamação, eu gosto da reclamação, porque a reclamação me traz um feedback positivo, entendeu? E é através dela... Mas você tem muita paciência comigo, pô. Reclamação dá, tem muita paciência, pô. Tem hora que eu chegava, às vezes, aí o grau de inexperiência, né? A pessoa não sabe muito bem como lidar com algumas situações. Aí o Erlan parava assim. Aí eu olhava assim e dizia, bicho, esse cara... Esse cara de novo, né? Você tá falando aí. Mas graças ao Papai do Céu, né? Sou grato a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida e pela vida do Senhor. Mas aí nós queremos ouvir um pouco da história do Erlan. O senhor é natural de onde? Sou natural de São Miguel. São Miguel dos Campos. São Miguel dos Campos. São E aí Miguel dos como Campos. foi a infância? Estudou em escola pública, particular? Como é que foi a Cara, vivência? eu estudei em escola pública e em escola particular, né? Eu era um garoto traquina. Quem não foi, né? E aí a minha carreira mesmo como profissional, ela se iniciou em duas instituições financeiras. Duas instituições. E depois eu vim aqui para Arapiraca no final de 2013. E olha que coincidência, era a única cidade que eu não queria vir morar. Poxa. Eu tinha um medo de Arapiraca, tremendo. E como a gente sabe que Deus faz as coisas um pouco, ao nosso olhar humano, um pouco
meia troncha, né? De forma popular. E apareceu essa oportunidade dela. Você vai para Arapiraca. Eu digo, não acredito não. Você vai para Arapiraca. Isso dentro da instituição. E aí eu vim para Arapiraca, acabei gostando de Arapiraca, me apaixonei por Arapiraca e estou aqui até hoje. E não pretendo sair agora, nesse momento. Tem outros planos sim, mas nesse momento ainda não. Coisa boa. Erlan, tem muita gente que está nos assistindo, e alguns jovens também, e pessoas falam muito sobre sucesso, sobre ser bem-sucedido. O senhor é um bem-sucedido, o senhor tem uma mentalidade, eu até costumo dizer, para aqueles que se aproximam de mim, que eu conheço, tá aqui o Luiz com a gente, o senhor é um cara muito paciente, bicho. É um cara muito zen, velho, muito tranquilo. Só que nada. só que quem vê o close não vê os corre, né? Não Isso. sabe os bastidores. E aí eu queria que o senhor aconselhasse essa juventude, né? O segredo do sucesso, tá, Erlan? Cara, o segredo do sucesso, na verdade, ele tá no seu objetivo, no seu sonho, no propósito dele, né? E como você falou, eu não sou paciente, pelo contrário. Eu sou um pouco meio aperreado. Mas, fora tudo isso, eu também sou resiliente. Eu acho que o segredo do sucesso está na resiliência. Porque muita gente às vezes quer começar algo grande, né? E não é bem assim. Você tem que começar de fato pequeno. Você precisa entender. Se você entender, você precisa mudar. E aí sucessivamente. Porque se você fosse começar algo grande, não daria certo, né? Senão a gente estaria aí hoje vivendo no paraíso. A tecnologia, ela surge e ela foi bom para alguns e foi ruim para outros. Como é que o Erlan vê, na sua concepção, a vinda da tecnologia e o Cara, mundo digital? da tecnologia eu vejo algo que não tem, é um caminho sem volta. Não tem volta. E a tecnologia, na verdade, ela veio para ajudar. Ela não veio para atrapalhar. Ela veio, na verdade, para dificultar a vida daquele que não quer nada com a vida. Entendeu? A tecnologia hoje ela tá aí para... Hoje, na verdade, ela está até de uma forma melhorada. Ela está melhor a ser utilizada com essas inteligências artificial. Hoje em dia você consegue montar um site, você consegue montar um aplicativo através da inteligência artificial. Antigamente não, você precisava contratar um desenvolvedor, que é muito caro, você ter um desenvolvedor, entendeu? Hoje o cara que entende um pouco, ele consegue, através do chat GPT, ele consegue construir um aplicativo, um app. Hoje o Erlan tem uma empresa que é o KeyCast, mas aí eu queria que o senhor falasse sobre a vida profissional do senhor e as áreas de atuações. O senhor trabalhava na instituição financeira. Ainda trabalha, né? Isso. Não estou mais Não, nela. Não estou mais nela. Eu, como eu te falei, iniciei minha carreira na instituição financeira. Eu trabalho em instituição financeira desde 2006. Desde 2006. E até então, até o ano passado, eu estava na instituição. Hoje eu não estou mais. Porque a gente tem que buscar novos ares, né? E aí, como tudo na vida, também eu não sou uma máquina. Eu precisei também me ausentar dessa instituição devido à saúde mesmo. Mas, graças a Deus, paralelo a isso, o KeyCast ele já vinha sendo construído. E hoje, graças a Deus, a gente tem um KeyCast, eu tô lá no KeyCast, sou sócio no Auto Center também. E a gente vem evoluindo, estou na construção de uma startup lá em Fortaleza. A matriz dela vai ser lá em Fortaleza. E a EasyCar está sendo construída aí, paralela a tudo isso. A Auto Center, qual é ela? A Specialize Medicar. Especialista medical. Ela atua em uma Mecânica. oficina mecânica. Oficina mecânica. Fica localizada na... Benjamin Freire. Qualquer... só é lá ou tem outro ponto também? Só lá. Só na Só Benjamin... lá. Atende que especialidade lá? Cara, mecânica em geral. Mecânica em geral. Mecânica em geral. Motores, Motor tudo. peças também? Peças também. Boa, bacana. Fazer aqui o comercial, né? Casa das Peças é meu parceiro, né? Meu patrocinador, grande Manso. Mas deixa eu vir aqui fazer o merchan da Specialize Medicar. Specialize Medicar. Então você já sabe aí, ó. Procura lá o meu patrão Erlan, né? Meu patrão Erlan é um cara muito gente boa. E ele vai lhe atender lá, juntamente com toda essa equipe. Surgiu o KeyCast.
E até pessoas vêm aqui e falam comigo, né? Claudísio, um local bacana, um local legal. Em Maceió, eu sempre costumo dizer, né? KG3 Soluções. Meu patrão, doutor Rodrigo e doutor Tiago, né? Caras sensacionais lá em Maceió, né? São experts aí em estúdio para podcast. Mas em Arapiraca, e é a cidade que nós estamos falando, existe uma especialista em produzir estúdios, ou melhor, em produzir podcast, né? Que é um estúdio para podcasts. Que eu, Flaudígio, né? O DDI Podcast, iniciou lá, né? E eu me lembro que, à época, a gente não tinha ideia de onde procurar, né? Não sabia como funcionava esse mercado, não sabia como funcionava essa. E eu me lembro como se fosse hoje, a gente sentou com o Jean, a gente sentou no shopping, e ele disse, cara, Jean é o técnico, hoje o Jean tem que fusão lá, ele é o Hoje ele é sócio o sócio do ele é sócio KCast. do Kcast. Hoje e o Jean sentou comigo e ele disse, cara, veja só, dá para você traçar uma meta assim, assim, vamos trabalhar dessa forma. E aí, poxa, buf, abriu a mente. Por quê? Porque eram e são especialistas na área. E hoje tem quanto tempo de existência o KCast? O Kcast hoje tem 3 anos. 3 anos. Vai 3 anos. completar 3 anos. 3 anos. E eu pude vivenciar, não o início, mas lá do boa parte, né? E hoje o KCast, ele formou já muitos podcasts. E hoje, graças a Deus, eu posso dizer que eu nasci lá. No KCast, né? O Erlan teve muita paciência, o Jean teve muita paciência conosco. Passa uma coisa dessa não. E aí, hoje, como é que funciona o KeyCast, né? Porque eu até dizia e digo, né, que eu não sei, assim, fornecer um produto, porque você tem que cuidar, não é só um podcast, são vários, né? Não é só uma qualidade, são vários. Não é só um grau de exigência de uma pessoa, são várias pessoas. Cara, o KeyCast, voltando um pouquinho para o início da história do KeyCast, o KeyCast ele surgiu em uma conversa minha com um outro amigo meu, que é o Cristóvão. E nessa comunhão, nessa comunidade do qual nós participávamos, ele mencionou para mim que tinha interesse em montar um podcast. Só que eu também já tinha esse interesse de montar um podcast. E aí a gente, pronto, casou. Então bora montar, bora. E aí a gente começou a montar o podcast para nós mesmos, para a gente usar o podcast. Só que a gente sempre foi muito exigente, a gente queria sempre algo bom, entendeu? Só que começou a ficar muito profissional. Muito profissional. Então a estrutura ela começou a ficar muito cara para nós, para a gente pra usar de vez em quando e tal. E aí foi quando a gente pensamos, cara, vamos pegar essa estrutura e vamos dar vozes a outras pessoas aqui. Porque a gente tem pessoas excelentes, assim como você. Tem pessoas incríveis aqui em Arapiraca. E nós estamos acostumados a estar priorizando aquelas pessoas que são lá de fora. Que a gente nem conhece, nunca nem viu. A única coisa que vê é através ali do telefone. E a gente tem pessoas incríveis aqui em Arapiraca, nas regiões, com histórias aí que eu tenho certeza que pode ajudar muita gente. E então o podcast, o KeyCast, ele surgiu para isso, para poder dar vozes a essas pessoas. E hoje a gente costuma dizer que nós somos uma escola de podcast. Nós somos uma escola de podcast. E aí a gente não só grava, né? A gente ensina, a gente planeja, a gente ajuda o cara ali a criar o seu roteiro até que ele comece a andar com as próprias pernas. O significado do nome KeyCast É o key, né? Key é chave e cast é elenco, né? A chave do sucesso, né? Boa. Boa. É a chave do sucesso. Então, e foi aí quando iniciou de fato se transformou o KeyCast Studio. O KeyCast Studio ele partiu daí. E hoje a gente fica muito feliz quando a gente vê um podcast chegar tão longe, assim como você chegou e você cada vez mais está crescendo. A gente fica muito feliz. A gente costuma dizer o seguinte, cara, o
O que é importante para a gente não é o financeiro do estúdio, não é o financeiro. É em ver aquele cliente ele crescer. Porque o nosso propósito desde o início sempre foi esse. É trazer essas histórias. É fazer com que as pessoas consigam levar essas histórias para não só para Alagoas, mas para o mundo todo. Para o mundo todo. Porque você sabe, a internet hoje ela é imensa. Então você fala hoje aqui, o pessoal está escutando lá, como dizia minha avó, na casa da Conchuchina, né? Hoje são quantos são as gravações como funciona no KeyCast? São todos os dias, São todos os dias. os horários. Os horários vai de acordo com o cliente, né? Solicitado pelo cliente. Hoje tem em média quantos podcasts funcionando no estúdio do KeyCast? Cara, é muito relativo. Assim, hoje eu posso dizer para você que hoje já passou em torno de, eu acho que já passou mais de 100 podcasts por lá. Acho que mais de 100 podcasts. O podcast é uma nova versão que veio e veio também para ficar, né? Não, o podcast, na verdade, aqui no Brasil, ele está só começando. Ele está só começando aqui no Brasil. O podcast hoje, ele é a nova TV, né? O podcast, ele é a nova TV, ele é a nova rádio. Se você vê hoje em dia, as rádios, elas estão fazendo um modelo de podcast. Boa, verdade. Entendeu? Estão fazendo um modelo de podcast. E o podcast hoje, ele traz uma característica mais dinâmica para você. Mais intuitiva ali, mais atrativa. E o podcast hoje, você pode, através de um podcast, você pode fazer um jornalismo. Você pode fazer um programa de culinária, um podcast, entretenimento, seja lá o que for. Tudo isso através do podcast, de uma forma bem melhor. Sim. Hoje vocês são a referência na cidade de Arapiraca, em Alagoas também, né? As pessoas de fora, principalmente muitos dos convidados que vêm aqui, falam sobre a estrutura de vocês, né? Aqueles que galgam fazer um podcast, que galgam também alugar, né? Porque hoje as pessoas, como você bem ressaltou, as pessoas elas falam muito sobre o podcast e eu sempre tive essa ideia, que o podcast ele está na fase inicial. Ainda que alguns digam, não, isso aí... Eu acredito que antigamente só se viam artistas na TV. Na TV. Só se viam artistas na rádio. E hoje as pessoas estão indo para o digital. E as pessoas entram no digital de uma forma muito avassaladora por meio daquilo que o digital traz, que é o podcast, que é o blogueiro. Isso. Né? E aí as pessoas precisam de um bom conteúdo e de uma boa qualidade de conteúdo. Porque não só basta ter conteúdo. Não. Tem que ter qualidade. Tem que ter qualidade. E aí eu falo aqui, e para mim é uma honra, no KeyCast, a gente tem acompanhado, né? A gente vê que há um aprimoramento para isso. Né? Vocês sempre estão buscando. Sempre inovar, a gente está buscando. Né? Sempre a gente está buscando. Sempre a gente está atualizando. A gente está sempre tentando buscar o que tem de melhor no segmento de podcast para poder trazer para o KeyCast. Já teve, Erlan, alguém que foi iniciar o podcast, por exemplo, e o senhor disse assim, a pessoa descrente do que poderia acontecer, o senhor, poxa, não, cara, esse cara vai dar certo, velho. Bicho, faça assim, assim, assim. E mesmo muitas pessoas desacreditando, o cara foi lá, conseguiu. E até ele mesmo disse, poxa, eu não acreditava que eu conseguiria ir tão longe. Já teve esses casos assim? Já. Inclusive aconteceu com um cliente que, na verdade, ele iniciou até um podcast de forma avulsa. E com poucos episódios, esse cara foi chamado para fazer palestra. E aí, hoje ele foi contratado, na verdade, por essa empresa, para poder estar palestrando na empresa, no segmento do mundo corporativo. E aí, hoje surgiu através do podcast. E ele achou que não iria. E aí é interessante essa fala do senhor, porque a gente conversava aqui em off, as pessoas acham que o podcast, ele só abre portas aí no canal. Nada. E não, né? Não, o podcast, na verdade, realmente ele é uma chave para abrir várias portas. O podcast, ele traz uma rede de network para você que você não tem nem ideia, pô. O podcast, ele não só entra no segmento de podcasts.
Entendeu? O podcast, ele traz, por exemplo, a gente teve um cliente agora, o cara tá no ramo de eventos, mas surgiu o quê? Através do podcast, pô. O cara tá criando eventos, mas surgiu através do ramo do podcast. Entendeu? Então, assim, o podcast, ele traz um leque de alternativa para vocês. Traz um leque de alternativa. E o que é interessante é que existem profissionais das mais variadas áreas e ele é interessante, se for o caso, ter um podcast para falar sobre Sim. o assunto, para ganhar autoridade, né? Para ganhar autoridade. Exatamente. Porque eu acho que todo mundo hoje tem algo para ser falado, né? Tem algo para ser compartilhado, para ser ensinado. Entendeu? Então, assim, às vezes você tem uma história de vida que a pessoa que está ali do outro lado está passando, mas não sabe como conduzir. E você conseguiu passar. E aí é muito bom quando você consegue transmitir a sua história, você consegue ajudar outras pessoas. Sem você saber até a quem você está ajudando. Você está ajudando de forma ali no anonimato. Pô. Tem gente que está nos assistindo, né? Muita gente aí do outro lado da telinha, que às vezes galga iniciar um podcast, ir para as redes sociais, criar conteúdos, mas às vezes está travado, está com medo. Porque nós, de certa forma, diga-se de passagem, nós não fomos feitos para falarmos com câmeras. Mas aí entra o trabalho de um profissional para orientar. E aí eu queria que o senhor aconselhasse essas pessoas que estão nos assistindo, que galgam se tornar um futuro podcast, criador de conteúdo digital, e como o senhor poderia auxiliá-los no seu empreendimento, que é o KiCast. No início você vai tremer um pouquinho, como eu estou me tremendo aqui, mas eu brincando, é por causa do frio mesmo. Eu brincando. Não, mas de fato, nós não estamos acostumados a estar gravando, estar olhando ali para a câmera. E o podcast ele consegue fazer com que você perca esse medo. No início, de fato, você se sente um pouquinho travado. Mas eu te garanto que a partir do terceiro episódio você vai estar desenrolando ali tranquilamente. Você vai esquecer que tem câmera virada para você. Se contar com o podcast, ele te ajuda a melhorar a tua oratória também. A oratória, a dicção. O podcast ele te ajuda em várias áreas da tua vida, né? Tem muita gente que tá aí com medo e, poxa, como é que eu encontro o KiCast? Boa. O KiCast hoje ele está situado ali no bairro Brasília. Também a gente tem, através do nosso Instagram, né? Só colocar lá KiCast Studio. E lá tem o link lá na bio. Só conectar e deixar o resto com a gente. Boa! Porque, como eu falei, o KiCast ele é uma escola. Deixa que a gente te ensina. Ô, Elan, me diz uma coisa. Quais são as prospecções futuras para o KiCast? Galga para outras cidades? Na verdade, já tem planos aí para a gente vai estar indo para Maceió. A gente recebeu uma proposta de um empresário lá em Maceió. E aí a gente eu acredito que, se não agora em dezembro, mas em janeiro a gente já vai estar lá em Maceió. E aí é onde é que vai facilitar. Porque quem for cliente do KiCast, ele vai poder gravar em qualquer estúdio. Então tem Arapiraca como em Maceió. Existe uma certa fala, né? Que é a concorrência. E eu queria ouvir do senhor, como empresário, como empreendedor, e como alguém que desbravou aí em Arapiraca, eu acredito que foi posso estar enganado, São pioneiros. mas é o pioneiro Pioneiro. no segmento de pode ser até que tenha surgido em algum momento algum outro podcast, mas estúdio para podcast, eu posso estar enganado, mas como o senhor bem ressaltou, são os pioneiros. Como é que o senhor vê essa questão de que as pessoas tanto falam de concorrência? Cara, eu acho massa, velho. Concorrência eu acho top demais, porque isso não me deixa acomodado, entendeu? Eu já gosto de sempre estar à frente. E quando tem a concorrência, é que eu acelero as coisas. Então, eu costumo dizer o seguinte, eu prefiro ser alvo do que ser seta. Então, assim, a concorrência, ela não me faz medo nenhum. Entendeu? Não faz medo nenhum. Então, a concorrência, na verdade, ela me ajuda. Essa fala do senhor aí foi muito forte. Prefiro ser alvo do que ser seta. Isso. Às vezes as pessoas, e até aqui diante das câmeras, às vezes as pessoas elas até instigam uma determinada concorrência que às vezes até nem há
só para inflamar, né? E isso é muito mal, né? E aí eu já, bom, vocês que nos acompanham sempre vê aqui a gente comentando uma coisa ou outra e aqui mais uma vez eu repito para você, por experiência própria, não dê ouvidos ao que muitos falam, cara. Porque muitas das vezes a gente acaba dando ouvido, acaba de certa forma sendo instigado a se posicionar de uma forma que lá na frente você percebe, poxa, Não foi bem por aí, né? e às vezes já há tempo de correr atrás do tempo perdido, mas às vezes não há. Às Isso. vezes não há. E para aquele que há tempo de correr contra o tempo perdido, meus parabéns, que Deus te abençoe, né? Mas muitos não vão ter a mesma oportunidade. Eu Então, costumo dizer que tem pessoas que às vezes quer a identidade da outra pessoa, entendeu? Ela quer roubar a identidade. Ela acaba se tornando estelionatário sem ela mesmo saber, entendeu? Então, eu prefiro ter a minha identidade. Eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Eu não quero ser o ciclano ou o fulano. Eu quero continuar sendo o Erlan. Eu quero continuar sendo o Erlan. E tudo na minha vida, antes de ela ser construída, ela é apresentada para Deus. Então, ela só é construída quando Deus permite que ela seja construída. Então, eu não, por isso que eu não temo, cara, eu não temo nada, porque em ambas as empresas que hoje nós temos, Deus ele sempre está lá, ele sempre está lá. Então, para mim, concorrência, como eu te falei, ela na verdade é só um impulsionador. boa, boa. Ela tem qual a tua idade hoje? Hoje eu tenho Se 36. você tivesse a oportunidade de estar na mesma mesa com o Erlan de 18 anos, o que é que você diria para ele? Cara, o que eu diria para ele? Eu juro a você que eu na verdade eu não diria nada para ele, porque para me tornar o que eu sou hoje, foi necessário o Erlando de 18 anos. Foi necessário, com licença poética da palavra, foi necessário as cagadas para me poder aprender. Entendeu? Então assim, eu acho que eu não mudaria nada. Eu acho que todo mundo tem seu tempo. Todo mundo tem seu tempo. Às vezes tem gente que acha que para ficar, vamos lá, pegar essa galera aí que tá muito na moda de eu vou ficar milionário com 20, com 30 anos tal, e tudo mais. Às vezes você bota aquilo ali como limite. Não, eu tenho que ficar milionário até 30 anos. Mas aquilo ali não é a regra, pô. Aquilo não é a regra. São situações esporádicas que acontecem do cara conseguir. E às vezes consegue de forma ilícita, enganando pessoas. E não é legal. Não é algo abençoado, não é algo duradouro. Você fala muito sobre Deus. Qual a relação do Erlan com Deus? Ave Maria, somos brother. Se eu contar as histórias que Deus já fez na minha vida, meu irmão, somos brother mesmo. Coisa boa. A gente vive na sociedade que o senhor já ajudou muita gente, Já. tem um empreendimento que ajuda muitas pessoas, né? Ainda que as pessoas elas paguem pelo tempo que ali estão e tal, mas existe uma entrega e a entrega ela é muito mais além do que o dinheiro propriamente dito. Mas parece que no lapso de tempo as pessoas se esquecem daquilo que foi feito outrora. Como é que você lida com a ingratidão? Bicho, na ingratidão em si, eu não consigo dizer nem como lidar. Eu deixo o cara aprender com ele mesmo. Eu não, na verdade, eu não ligo. Eu não ligo. Eu deixo ele aprender com ele mesmo. Entendeu? Vai chegar o tempo dele de amadurecimento, né? Se você tivesse uma frase para rodar Brasil e mundo, que frase seria essa? Agora você me pegou, viu? Agora você me pegou. Cara, eu acho que pra rodar o Brasil, eu acho que eu acho que na verdade é até uma frase comum, né? Eu acho que não espere o momento perfeito para começar. Eu acho que seria essa. O KCast hoje é um sucesso
indiscutivelmente, né? Já formou muita gente. E em algum momento, já pensou em desistir? Não, por incrível que pareça. E as pessoas têm uma percepção muito equivocada do KiCast. Porque as pessoas pensam que o KiCast dá um dinheirão. E aí é onde vem os concorrentes, pensando que tá dando uma fortuna. E não é. Porque, como eu falei, aquilo ali é feito com amor mesmo. Existe um propósito. Então por isso que eu ainda não passou pela minha cabeça em desistir. Pelo contrário, penso na verdade em continuar aumentando. Mesmo não dando esse dinheirão como as pessoas acham que dá. A questão é que muita gente. E o bom é que o senhor. Vamos lá, agora vamos desmistificar aqui muita coisa que o povo fala aí do outro lado da tela. O cara acha que o cara que faz podcast ele é rico. E o É, cara que e o cara que tem. O que o senhor tá falando aí, ainda bem que o Erlan tá falando aqui. Porque eu falo que o intuito do DDI Podcast é servir em outras vidas. isso. E existe um propósito maior do que dinheiro. Só que tem algumas pessoas que até encontram a gente na rua e tá conversa, rapaz. Mas aí ainda bem que o senhor tá aqui com um outro podcast e um cara que tem um estúdio que forma outros podcasts e tá falando a mesma coisa. Então, não é pelo dinheiro. Eu sempre costumo dizer que se você for correr atrás do dinheiro, ele corre de você. Ele corre de você. Exatamente. Existe um propósito muito maior, né? E, assim, particularmente, eu hoje tenho um DDI Podcast e que não consigo, e eu repito mais uma vez, eu não me vejo gravando, ou melhor, produzindo conteúdo para outros podcasts, porque exige tempo, exige qualificação, especialidade na área, é todo um grupo de pessoas para poder satisfazer o grau de exigência máxima daquela outra pessoa. Cada um mais exigente do que o outro. Cada um tem um grau diferente, né? Tem um que não exige nesse aspecto, mas exige nesse outro. Isso. E a gente conversava aqui em off, a gente, graças a Deus hoje, né? Depois de muitas lutas, muitas batalhas, né? Que isso faz parte da vida. Hoje a gente tem o nosso estúdio e a gente tem a nossa flexibilidade de gravação de horário. Mas, quando eu me disponho a ser o produtor de alguém, eu não dependo do meu horário. Na verdade, eu dependo do horário daquela pessoa. Ainda que eu tenha uma planilha de horários, mas aí eu tenho que me preocupar com o horário daquela pessoa, com a gravação daquela pessoa. E isso aí tem que verdadeiramente ser especialista no que faz. E gostar do que faz. Gostar do que faz. Porque existem muitas pessoas aí que se intitulam de estúdios e muitas das vezes não entregam e você lidar com vidas, né? Isso. Com expectativas, né? E o estúdio KiCast, hoje, ele de fato, ele é um estúdio que na verdade praticamente você não faz nada para o seu conteúdo ir para a rede. Porque você senta lá, a sua única obrigação é você levar o seu convidado, sentar e falar. Porque o resto quem faz é o KiCast. Ele prepara todo o material, ele edita o material, ele edita os cortes para poder jogar na rede, ele joga na rede. Problemas relacionados no YouTube, a gente procura dar todo o suporte. Porque a gente sabe, o YouTube é uma plataformazinha complicada pra caramba. E aí a gente dá esse suporte também. Ou seja, a gente tira toda essa preocupação do cliente e a gente puxa esse problema para nós. Ela me diz uma coisa, existe o estúdio em si, existe a gravação interna, né, e a gravação e a produção do conteúdo interno, mas se porventura alguma empresa, alguém que está nos assistindo, alguém que está nos ouvindo, ele quer fazer uma gravação externa, quer fazer algo, não é na pegada de, por exemplo, diga-se de passagem, de podcast, mas eu quero gravar um evento, gravar uma palestra, fazer uma criação de conteúdo para minha empresa. E aí eu queria saber até onde o KiCast vai e até onde ele atua. Ele faz. O KiCast hoje, na verdade, ele já faz isso já. O último que a gente fez agora tá com, acho que tem 30 dias, meu Deus. Acho que tem em torno de 30 dias. Foi feito por uma grande empresa aqui em Arapiraca. Isso dentro da empresa. Então vocês hoje conseguem dar o suporte. A gente consegue dar o suporte. Da empresa fazer essa gravação. Se, por exemplo, o camarada quiser, eu não sei, aí o senhor que... a pessoa quiser gravar uma palestra na empresa dela, entre os funcionários, o KiCast hoje dá esse suporte. A gente consegue dar esse suporte.
Então, você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, entre em contato, né? Às vezes tem muita gente... O DDI Podcast, e eu falo isso por quê? Porque tem muita gente que procura o DDI e a gente não disponibiliza esse produto. Inclusive, a gente já recebeu alguns clientes que você já indicou. Coisa boa! Graças a Deus. Já veio daqui. E a gente não faz esse tipo de conteúdo. Por quê? É o que eu digo mais uma vez, né? O conteúdo que a gente faz em relação ao DDI, né? É ao podcast, são as gravações do DDI. Mas fornecer esse tipo de material, esse tipo de conteúdo para uma outra pessoa, outra empresa, isso leva tempo, especialidade e muito compromisso. Tem que ser, de fato, especialista naquilo. E hoje, né, eu digo e repito, quando alguém procura, alguém fala aqui no DDI Podcast, o KeyCast é uma empresa especializada nisso, porque já tem vivência no ramo. Né? E você lida com, como eu bem falei e ressalto mais uma vez, você lida com expectativas do outro. Porque imagine, você gravar um episódio, e tá num evento ali, alguém te gravando, e no final essa pessoa dizer assim, cara, não gravou. Ou então não saiu como esperado. Aí existe todo um preparo por especialistas que vão, de fato, entregar aquilo que promete. Exatamente, sem contar a responsabilidade, né? Você, como bem conhece, você tem o seu estúdio aqui, um baita de um estúdio. Você precisa conhecer o que quer. É isso. Do estúdio. E a gente sabe que existem os problemas técnicos, né? Sim. Problemas técnicos que às vezes não dependem de nós. É muita responsabilidade. Às vezes principalmente como eu falei, o YouTube, para quem está iniciando, o YouTube ele tem algum algoritmo ali que ele consegue prender, cortar, às vezes um vídeo, às vezes os vídeos não sobem do cliente. Às vezes o equipamento, o microfone, ele dá um problema ali na hora. A câmera em si, a imagem E aí você tem que estar pronto, preparado ali para poder tentar resolver aquilo ali o mais rápido possível. Existem problemáticas que fogem da alçada, né? São motivos de força maior. E aí entra o profissionalismo da equipe, por exemplo, o KeyCast, nesse caso em especial, de sanar em tempo hábil. Porque imagine um leigo. Ah, não, o cara tem um material bom, tem um equipamento bom, mas ele não sabe o que está fazendo. Então, na primeira pane, ele vai entrar em estado de choque e não vai saber o que fazer. E aí, não. Tem alguém que vai verdadeiramente cuidar dessa área, cuidar do seu material, do seu produto e fazer aí a divulgação do seu trabalho. Então, KeyCast, né? Propaganda boa. Então, eu quero pedir a você, se inscreva no canal, compartilhe, comente para que mais vidas possam ser impactadas. Que bate-papo bom hoje aqui com o senhor Erlan, né? Para mim é uma honra. Senhor não, cara, que é isso, pelo amor de Deus. tem aqui o grande Erlan. A gente sempre faz um bate e volta próximo ao término de cada episódio e eu queria ouvir de ti uma música. O senhor canta? Rapaz, canto nada, meu amigo. Uma música que marcou a vida do senhor, que não sai da sua playlist. Cara, não tem, É mesmo. Eu sou um cara muito eclético e não busco decorar a música. Eu gosto ali da letra, da melodia, mas eu não... Bacana. Um livro. Um livro tem. É o Espírito Santo do Cash Luna. Um lugar. Um lugar. Cara. Acho que esse momento, como eu falei, é Arapiraca. Boa. Sou apaixonado por Arapiraca. Boa. Você arrepende de alguma coisa, Erlan? Me arrependo. Arrependo de algumas situações, de alguns comportamentos equivocados dentro da minha casa que eu já tive. Eu me arrependo. Uma cor. Preto. Adoro preto. Eu quero preto. Eu gosto de preto, cara. Preto deixa a gente mais magro, né? Deixa o ambiente mais bonito. Esse Erlan. O time, Erlan. Torce pra algum time? Não torço pra time nenhum.
Não só tive nenhum, cara. Dentre tantas perguntas, né, que a gente externou aqui para o senhor, e mais uma vez eu lhe agradeço por estar aqui conosco. Qual a pergunta que eu não fiz para o Erlan, que o Erlan gostaria que eu tivesse feito? Florísio, eu acho que não tem. Não tem. Como eu digo a você, cara, eu sou um cara que sou muito. Tento ser. Sou um cara muito de bastidor e muito reservado ali. Eu sou um cara que eu gosto de trabalhar muito a estratégia. E então por isso que eu não me pergunto, eu acho que não tenho. Coisa boa, grande Erlan. Elevou em muito o nível do DDI Podcast a sua vinda aqui. Para mim é uma honra tê-lo aqui conosco. Meu muito obrigado, mas eu quero deixar as considerações finais do senhor. Fique à vontade. Cara, que é isso, bicho. As considerações finais que eu poderia dizer aqui, como eu falei até naquela frase, que não espere o melhor momento, o momento perfeito, que não vai existir para você que quer montar algo, não só um podcast, mas quer construir algo. Você não espere esse momento perfeito, que ele não vai existir e que aquilo que você tenta mostrar como lógica para alguém, ele é para você verdadeiramente ele é extraordinário e na visão daquela outra pessoa acaba se tornando ilógico. Às vezes você tem uma grande ideia, quando você vai apresentar, a pessoa olha ali e diz, poxa, isso aí não dá certo, é ilógico demais. Que não se apegue a isso, porque na verdade a base que ela tem é pequena e ela nunca vai conseguir entender o que verdadeiramente que é extraordinário. Coisa boa. Que honra, mais uma vez repito, ter o senhor aqui. Eleve muito o nível do DDI Podcast, né? Saber que foi lá no estúdio Kcast, onde tudo começou, né? Esse projeto aqui. E Muito me olha que alegra. interessante, a gente às vezes acaba pronunciando como Kcast, mas é Kicast. Kcast, eu chamo É, só Kcast. é Kicast. E para mim é uma honra muito grande saber que lá iniciou todo o projeto do DDI. Que bom, Muito bacana. obrigado aqui diante das câmeras, né, por toda a paciência, né, por todo o projeto, né. Diante das câmeras, me perdoe, né, por alguns momentos. É isso. Teve muita paciência. Eu que peço perdão. Nada, me perdoe, porque a gente, como a gente bem estava conversando, existem momentos que a gente não entende muita coisa, não sabe de muita coisa, e às vezes o profissional, né, o produtor, ele precisa ali, rapaz, é por aqui, rapaz, é por ali. Às vezes é um diamante que está sendo construído ali, mas é um diamante bruto e precisa ser lapidado. E crescer dói, né? Crescer dói. Pressão, né? E tudo, eu costumo dizer, tudo que aconteceu na vida e acontece na vida do Flaudício teve e tem um propósito. Então, tudo que aconteceu e tudo que está acontecendo e que vai acontecer faz parte de todo o processo para o objetivo final. Então, meu muito obrigado, senhor Erlan, toda a equipe do KiCast aqui diante das câmeras por tudo que fez, Que por tudo agradeço. que projetou, né? E hoje o DDI, primeiramente Deus, né? Mas teve alguém que ajudou, que foi, cedeu o seu espaço, né? Que foi os estudos KiCast. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Tamo junto. Tamo junto, meu irmão. Que Deus continue abençoando. Se você é novo no canal, se inscreva, compartilhe e comente para que mais vidas possam ser impactadas. E se você quiser ser um podcaster, e o ideal, o interessante da fala que eu falei sobre a concorrência, porque às vezes tem algumas pessoas que dizem assim, rapaz, você fala para pessoas se quiser montar um podcast. Sim, pô. Eu acredito que o sol nasce para todos e a sombra é para quem procura. O nicho ou a forma que o Flaudísio apresenta, algumas pessoas dizem assim, mas você é bom. Não, existe gente muito boa. Existem pessoas Mas o Flaudísio é o Flaudísio. Ninguém vai roubar sua identidade. boa. Quilômetros luz de distância do É. Flaudísio. Entretanto, eu persisti em um determinado segmento e tá dando certo, graças ao Papai do Graças a Céu. Deus. E outra, se não for Deus, não vai. Não vai. Não vai. Existe coisa que a gente não consegue explicar. Não vai. Não consegue. Então, da mesma forma, o KCast,
O KeyCast, ele tem uma forma de trabalhar, tem um estúdio, e pode surgir tantos outros quanto existirem, que sejam bons parceiros, e que todo mundo cresça. Todo mundo cresça. Então, você que quer montar um podcast, você que quer aí também se tornar um destaque, eu indico, e com maior naturalidade, falo, você vai ser muito bem recepcionado lá nos estúdios KeyCast. Então, procure um profissional, porque às vezes tem pessoas, não, eu vou de forma independente, você vai aprender, só que você vai dar muito na trave, vai bater muito cabeça, e é melhor ter alguém ali para lhe orientar, alguém ali para lhe ajeitar por aqui. E o investimento não é barato, né? Não. Para você arriscar. Fale, não. Deixa essa parte de lado, que o povo já fica falando aí. Então, sem falar que você vai ter lá tudo pronto. Tudo pronto. E como bem o Erlan falou, você só vai chegar lá e vai apresentar e trazer o seu convidado. E ter um roteiro com uma boa equipe para lhe auxiliar. Então, procure aí Estúdios KeyCast. Tamo junto, meu muito obrigado. Papai do Céu continue te abençoando. Hoje, esse bate-papo foi enriquecedor. Tenho certeza que vai impactar a sua vida também. E siga um pouquinho do que foi passado aqui, né? A história que foi transmitida, né? O senhor Erlan bem ressaltou. Um camarada de uma empatia única e exclusiva. E eu tenho certeza que assim como ele também conseguiu e tem se tornado um destaque, seja qual for a área da sua vida, você também vai conseguir se tornar um destaque, uma referência, e como ele bem ressaltou durante todo o episódio, criar a sua própria identidade. Papai do Céu continue te abençoando, meu muito obrigado, e é isso. Valeu!